Tarde. Falem comigo. Certo aí, gente? Olá, 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 olá. Me ouvindo bem? Me vendo bem? Bora, gente, bora. Tudo bem aí? Estão me vendo? E me ouvindo? Quero ouvir vocês. Tudo certo? Vamos lá. Deixa eu abrir o chat aqui. Boa tarde, gente. Ah, Deus. Ninguém aí sabe entrar no TeamViewer para me ajudar a postar essas aulas? Vou aproveitar que o Douglas está aqui hoje, que ele sabe mexer com o computador, e ele está aqui em casa fazendo. Caiu? Professora, para mim tá travando. Voltou? Não tô ouvindo direito, tá cortando. Então vou mudar de lugar, tá? Peraí. Parece que aqui não é muito bom mesmo, a Salete está me falando aqui. Peraí, tá? Traz o carregador. Ai, meu joelho. Traz o carregador aqui para mim, por favor, Salete. Mas na sala pega normal, né? Peraí, gente. Aqui pega melhor, Douglas? Aqui pega, né? Ah, lá não pega muito bem. Mas vai ser bom botar lá de volta, viu? Aqui tá melhor, gente? O sinal tá melhor aqui? Tá sim. Ah, então tá bom. Vamos lá, então. Sim. Obrigada. Eu não sabia que lá tava sem o modem. Louca. Fiquei sabendo agora. Bom, vamos lá. Vou abrir aqui a pasta, então, e a gente vai conversando. Se tiver algum tipo de problema, vocês vão me falando, tá? Vamos dar aula de etiologia? Respondam para mim se vocês estão vendo o slide, porque às vezes a gente não consegue. Tá certo? Tá certo? Sim. Então tá bom, então vamos começar. Vamos falar sobre etiologia das más oclusões. Ricardinho não falou sobre isso com vocês ainda não, né? A gente falou sobre classificação, a gente falou sobre as 6 chaves, né, na aula passada. Eu acho que ele está dando aula de desenvolvimento da oclusão. E esse é um tema dele, tá? O desenvolvimento da oclusão é um tema dele. Como eu tenho certeza que ele não terminou, aí é ele quem termina, tá? Eu vou dar aula de etiologia e ele volta daí na aula dele de desenvolvimento da oclusão, tá bom? Então, vamos lá. O que seria a etiologia das más oclusões? Vamos pensar na palavra, né? No que a palavra etiologia nos remete a pensar. Então, etiologia, né, como todos já sabem, se refere à causa, ao porquê, né? Por que aquele paciente se tornou classe 2? Por que aquele paciente é classe 3? Por que ele tem apinhamento? Por que ele tem a mordida aberta? Então, quando a gente fala de etiologia, a gente está pensando nisso, né? Nos porquês daquela má oclusão ter, então, se instalado ali na boca daquele paciente. Isso. Eu sabia que ele tinha dado dentição, dentadura, e ele vai dar também a parte de período transitório, intertransitório, essa parte. E eu dei 6 chaves, né?
vamos seguir, então. Então, vamos falar sobre isso, né? Sobre por que o paciente se tornou classe 2, por que o paciente se tornou classe 3, por que o paciente se tornou classe 1, né? Por que ele tem mordida aberta, por que tem um apinhamento, e assim, pessoal, nem sempre a gente consegue saber a causa, tá? Nem sempre, mas em muitas situações, quando a gente sabe a causa do problema, né? Quando a gente sabe a causa do problema, a gente sabe o caminho da cura também, certo? Então, por isso que é importante nós levantarmos as causas dos problemas que acarretaram o paciente porque ele se tornou aquilo. Tá? Bom, então vamos lá, né? O que significa a palavra etiologia? Então, causa, né? Estudo da causa, o estudo do motivo, o estudo e a investigação é o diagnóstico, tá? Então, sempre que a gente vai atender um paciente, que a gente vai falar com o paciente na sua primeira consulta, a gente procura saber qual é a sua maior demanda, por que ele está ali, por que ele está procurando um tratamento, e a gente tenta entrar também, né, nos motivos pelo qual ele ficou daquela forma. Então, por exemplo, o paciente chegou lá e ele tem mordida aberta, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Mordida aberta e ele já é adulto, tá? Então, coisas que vocês deveriam procurar saber, estudar, investigar para dar um diagnóstico. Oi, tudo bem? Tudo bem? Olha só o que você precisa fazer. Eu preciso dar uma olhada aqui, eu tenho essa mordida aberta. Tudo bem. Há quanto tempo você tem essa mordida aberta? Olha só as perguntas. Quanto tempo? Não, eu tenho mordida aberta, acho que desde criança. Tá. E quando você era criança, você fez algum hábito de sucção ou não? Não me lembro de ter feito o hábito de sucção. Chupeta, mamadeira, dedo, não. Então, o que eu tenho que pensar? Pode ser uma interposição lingual? Tá. Pode ser esquelético? Pode ser uma atrofia de vias aéreas superiores que causou uma mordida aberta? Pode. Salete, dá uma seguradinha na DAF. Então, todas essas informações serão importantes para nós. Porque, via de regra, se existe um hábito ainda, ou se existir um hábito, só da gente remover o hábito, isso já vai melhorar muita coisa, tá? Outra situação, por exemplo, o paciente chegou lá e a queixa dele é a falta de espaço. Eu não tenho espaço, e o meu dente nasceu no céu da boca, e agora eu queria resolver isso, eu estou infeliz com a estética, e nananã, tá bom, ok. Coisas que você deveria perguntar, né? De novo, se existiu algum hábito, se foi feito algum tratamento durante a infância e adolescência, de expansão, de junção, para abrir espaço, né? Se haveria algum problema para ele extrair algum dente, para alinhar os outros que estão ali. Coisas que a gente vai perguntar para o paciente, pedir a documentação ortodôntica e depois fazer o planejamento do caso, tá? Então, a má oclusão, ela pode também não estar ligada a uma causa comum, tá? A má oclusão, ela também pode estar ligada a uma anomalia, tá? Por exemplo, alguns tipos de comprometimentos neurológicos, né? E psíquicos, algumas doenças psíquicas são também acompanhadas de má oclusão. Vou dar um exemplo para vocês. Os pacientes com fissuras, né? Com fissuras lábio-palatais, que é lábio e palato. É uma anomalia, né? Congênita. E aí? Isso geralmente vai vir acompanhado de uma má oclusão de classe 3. Em algumas situações isso vai acontecer. Não em todas, mas em algumas. Então, tudo isso também vai ter que ser estudado para que você chegue num denominador comum em por que aquele paciente se tornou, né? Por que aquele paciente tem aquela má oclusão, tá?
Então, a maloclusão ela pode ser caracterizada como uma anomalia somente se comparada a um defeito físico. Isso quando você tem alguma outra coisa junto, tá? A maloclusão, pessoal, ela vai aumentar, né, de acordo com a miscigenação racial. Quanto mais nós tivermos miscigenação entre raças, entre povos, mais anomalia nós teremos. Então, por exemplo, no Brasil, muito raramente você vai ter um paciente que é, né, vou falar isso aqui entre 1000 aspas, tá? Geneticamente puro, tá? Por exemplo, um paciente que é oriental, né, um japonês. Ele geralmente tem miscigenação, mesmo ele sendo japonês, ele tem alguém ali que é português, que é italiano e tal, não é só japonês, né? Então, sempre que a gente tiver miscigenações, a gente vai ter maior probabilidade de ter anomalias dentárias. E ok, né? Nós agradecemos, inclusive, ela está presa na televisão, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Nós agradecemos, inclusive, que quanto mais paciente, mais dente torto, mais a gente fica feliz, né, gente? A gente é ortodontista, a gente gosta, né? É verdade. Olha só, agora a gente vai ter alguns conceitos de Strang. Olha, vocês estão me ouvindo, gente? Sim ou não? Vocês estão me ouvindo, gente? Eu estou falando sozinha. Sim. Eu estava rindo aqui, é porque a gata ficou presa na televisão, cara. Eu queria que vocês pudessem ver isso. Ai, meu Deus do céu. Essa gata é um capeta, filho. Desorba. Nossa. Bom, vamos lá. Olha só. Vocês perderam, gente. Tem um... Como é que chama? Tem um durex, sabe? Na borda, assim. Sabe aquele que protege, assim? E ela foi, mexeu, ficou com a pata assim, ó, presa. Falei, não é possível. Na hora que eu fui ver, essa gata é muito louca, cara. Nossa. Vou falar pra vocês, eu sempre fui cachorreira. Mas agora, depois que eu tive gato, gente do céu, como eu tô amando. Fora o cocô, né, Ju? O cocô é fedido demais, mas assim, lá na caixinha, né? Mas assim, eles são demais, gente. Ela é muito engraçada. Ficou com a mão assim presa. Bom, vamos voltar lá. Olha só, a oclusão normal, segundo Strang, né? Complexo estrutural formado pelos dentes de maxila e mandíbula, né? Caracterizado pela relação normal. Relação normal é classe 1, tá? Relação normal de base, classe 1. De planos inclinados oclusais normais, que se acham individualmente, em conjunto com ossos, anatomia de crânio, face, enfim. Esse conceito é um conceito bem amplo do que seria uma oclusão normal. Basicamente, Strang ele considera o seguinte, né? Que a oclusão normal é todos os dentes perfeitamente ordenados, coordenados, presentes na boca, com as bases ósseas, que é a maxila e mandíbula equilibrada em relação ao crânio, em relação ao corpo, em relação à face. É isso, né? Dentro de uma oclusão, a gente vai ter a disposição oclusal. O que é disposição oclusal? O encaixe, por exemplo, de classe 1, né? O encaixe do molar, o encaixe do canino, o encaixe do premolar, disposição, né? A função fala, fonação, deglutição, se está tudo certo, né? A musculatura facial, textura, língua, palato, né? O tamanho da maxila e mandíbula no sentido antero-posterior, que é no sentido antero-posterior e com o crânio, suas relações sagitais, que é, né? E transversais, de lado. A forma do arco, oval, o tamanho do arco, a forma e o número de dentes. Olha que quanta coisa que a gente precisa observar dentro de uma oclusão. Fala, meu filho. Depois que eu terminar a aula. Então, gente, olha só. Lembram lá da radiologia que vocês estudaram assim, ó, alterações de número, agenesia, supranumerário, alterações de forma, dentes conoides, lembram, gente? Né? Dentes de Hutchinson, lembra disso? Que nós estudamos isso também, né? Dentes em amora,
tantos termos, tantas coisas que nós estudamos em outras disciplinas e que dentro da ortodontia tem tudo a ver. Então, é por isso que agora as coisas começam a se encaixar, né? No terceiro ano, as coisas começam a se encaixar. Então, olha só, qual é o conceito de maloclusão? Vamos observar essa boca aqui, né? Creio que está todo mundo vendo. Vamos observar essa boca aqui. Então, vamos pensar no que o slide anterior falava. Né? Forma, olha só, os dentes não estão respeitando uma forma de normalidade. Função, né? Essa língua também não deve estar bem colocada, nem na fala, nem na deglutição. Né? Olha o tamanho desse diastema, né? Textura, mucosa, certo? Então, olha o sentido transversal, que é aqui, ó, a maxila dentro da mandíbula. Olha como está alterado. Olha a inclinação dos incisivos, como eles estão para vestibular, como tem tanta alteração. Então, a maloclusão, a definição de maloclusão é um desvio de forma, é um desvio de função também, né? Então, é um desvio morfológico da oclusão normal que vai provocar alterações, então, em função, né, em estética, e informa também a forma como um todo da face. Nós sabemos que a alteração do sorriso, a alteração das proporções de maxila e mandíbula, elas oferecem para o paciente maior ou menor estética facial, maior ou menor harmonia facial. Isso a gente sabe, né? Então, isso é o conceito de maloclusão, tá? Toda maloclusão vai ser oriunda de muitos fatores, e nunca de uma única causa específica. Mas falou assim, tudo bem, Renata, calma, mas espera aí, você me disse que em algumas anomalias, inclusive anomalias relacionadas a problemas neurológicos, a doenças congênitas, né, doenças genéticas, que isso vem daquela anomalia, certo? Por exemplo, a síndrome de Down, certo? Ela vem acompanhada de algumas situações, nós sabemos disso. Então, mas veja, não é só isso, tá? Então, nunca vai ter um único fator. E por isso a gente tem que dominar esses fatores, ter o conhecimento de tudo que der para ter conhecimento para a gente conseguir fazer um bom trabalho, um bom planejamento, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito, assim, complexo para vocês, né? Na ortodontia corretiva para pacientes adultos, nós trabalhamos com ortodontia de alta complexidade, né? Então, hoje em dia, o ortodontista vê na tomografia, por exemplo, a base de crânio, a base da fossa nasal, o assoalho de fossa nasal, o assoalho da órbita, né? O teto da cavidade glenoide. Então, a gente consegue ver, por exemplo, se tem alterações de altura, teto, fossa, como que isso aconteceu e como que esse crescimento se manifestou. Então, para a gente é muito importante saber se aquela assimetria de crânio, aquela assimetria de face, tem a causa específica na boca, ou se essa assimetria de crânio e face tem uma outra causa. E muitas vezes a causa pode ser, por exemplo, respiratória, a causa pode ser, como é que chama? Funcional, mas não é funcional o termo que eu quero falar para vocês, né? É habitual, tá? Como se fosse um hábito do paciente que levou ele a fazer uma assimetria de crânio, de complexo. Então, a gente tenta, a fundo, isolar a causa. Mesmo que isso não vá modificar o nosso planejamento, mas é muito importante saber a causa, tá? Então, sempre quando a gente sabe a causa, a gente conhece a etiologia, as coisas ficam mais claras para nós. Então, é exatamente isso que eu estou falando aqui. Por que eu deveria conhecer a etiologia das más oclusões? Porque, quando possível, isso vai nos facilitar no diagnóstico e vai nos ajudar a remover esses fatores causais, né? Proporcionando um planejamento ideal, um planejamento muito mais elaborado, tá? Então, é planejar. Quando a gente senta para planejar um paciente, a gente não faz na nossa cabeça, né? A gente classifica o paciente nas chaves, a gente tem a meta terapêutica, que são as 6 chaves de oclusão, que eu dei essa aula de 6 chaves para vocês, né? Semana passada? Sim ou não? A última aula minha foi 6 chaves de oclusão, né?
Sim, professora. Então, o que é a 6 chaves? A 6 chaves é a nossa meta terapêutica. Você vê como é que as coisas começam a se encaixar, ó. A gente classifica o paciente em Engel. A gente conhece a meta terapêutica, que é a 6 chaves. Mas eu também preciso saber a causa. Então, juntando isso, causa, meta terapêutica e da onde eu estou vindo, quer dizer, a classificação, eu tenho, então, né, uma boa possibilidade de fazer um planejamento adequado para aquele paciente. Então, eu estava explicando ontem para o 4º ano. Deixa eu falar, vocês vão ver que lá no YouTube vai ter, às vezes, 2 vezes a mesma aula, tá? A aula de 6 chaves, por exemplo, tem a aula de 6 chaves de vocês e a aula de 6 chaves deles, né? Às vezes é legal assistir as 2, tá? Porque às vezes a gente fala uma coisa em uma e a outra não, embora seja a mesma aula, às vezes até o mesmo slide. Ontem, por conta do acaso, não foi o mesmo slide. Eu acabei achando um outro slide que eu gosto mais. Então, vocês vão ter as 2 opções daí, tá? Por isso, então, não se assustem. E eu estava falando com eles o seguinte, que quando a gente planeja um caso, a gente pega a documentação do paciente e a gente vê o primeiro modelo, né? E no primeiro modelo, o que a gente tem que procurar? A gente tem que procurar classificar esse paciente, né? Em classe 1, em classe 2, em classe 3, se tem linha média, se não tem linha média, se tem classe de canino, se não tem, se tem curva de zip plana, se não tem. E a partir da classificação, eu vou, né, linkando as minhas metas terapêuticas. O que o paciente já possui, o que o paciente não possui, e como eu vou fazer para chegar lá. Então, a etiologia, ela nos auxilia nisso, né? Sabendo como o paciente chegou lá, a gente previne oclusão, a gente tem uma maior estabilidade e a gente tem correções futuras mais fáceis também, tá? Exatamente isso que a gente está falando aqui, ó. Eu nem lembrava da sequência de slide, tá, gente? Mas é como é que é o raciocínio, ó. Uma anamnese bem feita, o diagnóstico correto, classificando, nós vamos ter um tratamento mais enxuto, mais seguro, mais eficiente, para chegar no nosso objetivo final, que é a estabilidade. Em todo tratamento odontológico, até mesmo numa simples restauração, o nosso objetivo é a estabilidade. Ninguém faz uma restauração, né, objetivando que aquilo caia daqui 30 dias. Todo mundo quer que fique estável, que aquele dente nunca mais seja mexido, que aquele paciente não sofra mais com aquilo. Então, o nosso objetivo final é sempre a estabilidade oclusal, tá? Então, assim, ó, como que eu posso fazer o estudo do meu paciente? Como que eu posso fazer né, um planejamento padronizado? Isso é para todas as disciplinas, isso é para a vida, tá? Então, quando a gente vai estudar um paciente, a gente tem que ter uma metodização. O que é uma metodização? É assim, ó. Qual é o seu método de trabalho? Vou falar do meu, tá? E da maioria das pessoas, que eu acho que é a mesma coisa. O paciente liga, marca uma consulta, na primeira avaliação, a gente tenta chegar num planejamento, num diagnóstico, num planejamento razoável para dar uma noção para ele do que vai ser feito, tá? Nessa primeira consulta, nós fazemos o odontograma, né, que vocês sabem fazer já. Nós fazemos o preenchimento, fichamento, né, preenchimento de ficha. Nós fazemos uma boa anamnese, né, com o máximo de informações possíveis, né? E aí nós vamos para a avaliação clínica. Na avaliação clínica, essa primeira parte de anamnese, fichamento, a gente pode fazer no escritório, a gente pode fazer na cadeira mesmo, né? Depois passamos para dentro da boca, avaliação clínica. Na avaliação clínica, a gente vai avaliar o quê? Qual é a classificação desse meu paciente? Ele é classe 1, ele é classe 2, ele é classe 3? Qual é o perfil do meu paciente? É reto, côncavo, convexo? Né? O que mais eu consigo ver de apinhamento, disso, daquilo? Ok. Então, eu vou listar o problema, fazer uma listagem de problemas. A partir disso, eu rapidamente vou raciocinar e explicar para ele alguma coisa. Olha, veja bem, eu preciso de exames auxiliares, eu preciso de radiografia,
né, radiografia de cabeça, a panorâmica, preciso de fotos, preciso da sua análise facial, preciso da sua análise cefalométrica, análise da cabeça, porém, eu já posso dizer que você terá que usar o aparelho fixo, por exemplo, com elástico, tá? Esse é o seu senso de observação. E aí eu já posso dizer para ele o seguinte, o que é o espírito crítico? O espírito crítico é o seguinte, olha só, veja bem, minha filha, se eu for tratar você, eu vou começar aqui, a gente vai mais ou menos uns 2 anos de tratamento, eu vou precisar de elástico, eu vou precisar de uma finalização com lente de contato ou com resina, e isso vai funcionar dessa forma, entendeu? Paciência e ponderação nas nossas situações ali com aquele paciente, depois para levar ao caso clínico, tá? Assim, entenderam? Ó, segundo Moyers, né, 1 em cada 4 indivíduos que apresentam maloclusão precisaria de tratamento ortodôntico. Eu vou dizer para vocês que agora é 3 de cada 4. Como eu disse para vocês, gente, quanto mais miscigenação, quanto mais mistura de povos, né, quanto mais, né, pessoas se conhecendo de diferentes etnias, mais maloclusão nós teremos, porque aí você vai ter, por exemplo, uma mãe pequenininha, com uma boca pequenininha, e o pai grande, por exemplo, com os dentes maiores, aí você vai ter uma criança que pega os dentes da mãe, a arca dentária do pai, ou vice-versa, né? Isso acontece, e viva a ortodontia, né? Acabei de falar, ó. Hoje, esse número, né, o número de pacientes que necessitam de tratamento ortodôntico tem aumentado. E por quê? Primeiro, a evolução do homem na escala filogenética, porque o nosso crânio ele vem diminuindo em relação ao corpo, tá? Isso é uma causa. Então, se você olhar, por exemplo, lá nos primórdios, né, o nosso cérebro, nossa cabeça, ela era muito maior em relação ao corpo. Hoje, a gente tem um encurtamento da face. A gente tem uma diminuição da face, tanto no sentido anteroposterior quanto no sentido vertical. Tá? Obrigada, gente. Obrigada, Elza. Um segundo fator que aumentaria a quantidade de pacientes que necessitam de tratamento ortodôntico é o que eu acabei de falar, né? A teoria da redução terminal da face. Se você pegar o homem das cavernas lá, né, os primeiros, eles tinham um perfil muito mais o quê? Convexo. Agora a gente está num perfil mais reto, tá? Além disso, nós sabemos também, né, que conforme a evolução nós vamos perdendo dentes, né? Terceiro molar, por exemplo, alguns não têm mais terceiro molar. Eu, por exemplo, não tive nenhum dos terceiros molares. Ou os pré-molares também, eles vêm diminuindo a quantidade de pré-molares na boca das pessoas. É sempre o último dente de cada grupo. Então, terceiro molar, segundo pré e o lateral, né? O cílio lateral. Desculpe, eu não sei a resposta. A Siri tá louca. Sai, Siri, sua louca. Olha, ela vai falar de novo. Para, fia. Eu, hein? Não tô falando com você. Ótimo. Outra coisa que faz com que a gente tenha, né, maior quantidade de utilização de aparelho fixo, né, e de maloclusão, são os nossos hábitos alimentares e sociais, né, gente? Cada vez mais a gente vem optando por alimentos, né, que não requerem nenhum tipo de esforço para a gente fazer, para a gente rasgar, para a gente comer, tudo é muito pronto, muito papa, né? E isso daí vem trazendo também com a evolução uma mudança. Oi, quem está falando? Além disso, vamos lá, a miscigenação racial, olha lá, que fofinhos. Então, cada etnia, né, cada tipo de paciente, ele vai ter um tipo de face, um tipo de lábio, um tipo de olho, um narizinho menor, maior, dentes menores, maiores, a boquinha também, tudo isso, né? Então, tudo isso vai influenciando, tá? A influência racial hereditária é muito forte. É muito forte. Então, a gente vê aqui, por exemplo, olha, uma muçulmana, um índio, uma mais europeia, né? Mais oriental, e o negro. Então, eles vão ter alteração em estatura, em formato de olho, formato de nariz,
em boca, né, em mucosa, em dente, isso tudo misturado, junto e misturado, formam pessoas que vão ter uma maior possibilidade de mal oclusão, o que não significa que sejam feias, né? Muito pelo contrário, né? A gente vê que no Brasil, por exemplo, onde tem muita quantidade de miscigenação, as mulheres são lindíssimas, né? Então, tanto que nós somos um dos maiores exportadores de modelos internacionais, né? Isso se deve, com certeza, a boa parte a isso, tá? Olha só, gente, uma informação importante, tá? O fator hereditário é responsável por uma média de 40% das alterações dentofaciais esqueléticas, tá? Eu posso dizer até que é mais. Então, aqui eu vou deixar uma frase para vocês que é assim, ó. É uma frase que eu sempre ouvi dizer de um professor, né, de orto, e ele falava o seguinte, que a genética é implacável. A genética é implacável. O que significa a genética é implacável? Significa assim, poxa vida, você vai ter situações em que o tratamento do seu paciente vai ser super complexo. Por exemplo, um tratamento de classe 3, né? O tratamento de classe 3, ele é bem complexo. E por mais que nós façamos um excelente trabalho, peraí, por mais que nós façamos um excelente trabalho, né, a gente tem a questão da genética envolvida ali, e esse paciente, ele sempre vai, manifestar o seu potencial genético, tá? Então, vou falar de uma maneira simples, um classe 3, tá? A gente pode perfeitamente pegar uma paciente classe 3, com 10 anos, 11 anos de idade, por nada, e tratar esse paciente da melhor forma possível, e conseguir um excelente resultado, sabe? Inclusive trazendo a maxila à frente da mandíbula e ajudando esse paciente socialmente, melhorando o perfil dele e tudo mais. Mas você tratou esse paciente aos 10, manteve o aparelho aos 11, aos 12 anos, certo? Ele vai manifestar esse potencial genético dele de ter a mandíbula protruída, pelo menos até o final de crescimento dele, 18, 19, 20, 21. Então, é bem possível que esse paciente sofra uma recidiva é a volta, né? Bem agressiva do caso. Isso não tem nada a ver com a frustração profissional ou com a falta de competência profissional. Muito pelo contrário. Isso, inclusive, é esperado. E aí? E aí nós vamos retratar o caso até o final de crescimento. Poxa vida, tem isso, né? A gente não consegue garantir que um tratamento em um paciente cirúrgico com potencial genético muito agressivo, né, vá se manter até o final do crescimento. Então, são pacientes que a gente trata, que nós sabemos que o fator hereditário, genético está embutido ali, e essa conversa é feita com os pais. Olha, veja bem, vou tratar o seu filho, ele é um paciente de classe 3, nananana, daqui 3 anos eu vou entregar ele praticamente pronto, mas veja bem, nós vamos precisar acompanhar o caso para termos certeza de que as coisas vão andar da mesma forma. Então, a cada 6 meses, eu quero ver essa criança aqui. Se eu começar a ver que está tendo um fator recidivante, eu vou lá e interfiro. E é assim que funciona. Então, todas as vezes que a gente tratar um paciente que tem um potencial genético bastante agressivo, isso vai ser para nós muito desafiador. Então, nós vamos precisar o quê? Nós vamos precisar manter esse paciente no consultório, conversando com ele e explicando. Veja a importância da etiologia do diagnóstico bem feito e bem executado, né? Uma vez eu disse para vocês e torno a dizer que tudo que você fala para o paciente antes de começar o tratamento faz parte do diagnóstico, faz parte do planejamento, faz parte do combinado. Tudo que você se esquece de falar e fala depois, para ele é desculpa que você encontrou para justificar os seus erros. Ele vai ver dessa forma. Entendeu? Ele vai falar, mas você não me disse isso, tá? Então, é mais ou menos assim. Olha só, Corcal... Professor, então o ideal seria tratar o paciente depois da fase final de crescimento ou
quanto antes começar, melhor. Então, quanto antes começar, melhor, porque nesse tipo de maloclusão, a gente pode impedir a severidade do caso, impedir ou diminuir muito, né? Só que o fator genético, hereditário, ele vai estar sempre lutando contra você. Então, a gente começa antes, o quanto antes, tá? Porque a gente consegue redirecionar o crescimento, melhorar muitíssimo a face e muitíssimo a oclusão. Só que sempre atentos, entende? Porque a genética vai acabar se manifestando. E aí, sim, a gente pode ter que interferir de novo, mas o quanto antes, melhor, sempre, tá? Olha só, a gente tem uma divisão dos fatores etiológicos de vários tipos, tá? Muitos autores fizeram divisões dos fatores etiológicos. Korkhaus fez uma divisão, o próprio Moyers fez uma divisão, depois eu volto aqui, Begg, né? E Graeber fizeram muitas classificações dos fatores etiológicos, né? Descreveram os fatores etiológicos de várias formas. A classificação que a gente vai utilizar é a classificação de Graeber, tá? Em fatores extrínsecos ou gerais e intrínsecos ou locais. Essa é a classificação que nós vamos utilizar em relação à etiologia das más oclusões, mas tem outras, então vou voltar lá nas outras, né? Só para conhecimento, Korkhaus, ele classificou em origem sistêmica ou local, endógena ou exógena. Então, por exemplo, ele considerava endógena ou sistêmica hereditariedade, endocrinopatias, raquitismos, influências nutricionais, endógenos, né? E ele classificava como exógenos influências sofridas pelo embrião, função ineficiente dos órgãos mastigadores, problemas de respiração, hábitos, perdas precoces, traumas, tumores, radiações, enfim. Vocês não precisam saber isso, tá? Isso aqui tá só a título de curiosidade mesmo. Begg classificou de outra forma, né? O Begg, ele vai classificar os aspectos filogenéticos e a evolução da dentadura dos humanos. Então, ele fala de aberrações no tamanho, tamanhos das maxilas, falta de coordenação de crescimento, dentes hereditariamente grandes, ele classifica dessa forma. Mas a classificação mais completa e que a gente gosta mais, na maioria dos autores e na maioria das escolas, a gente utiliza a classificação de Graeber, tá? Que é essa que vocês vão ter que saber. Então, a gente classifica como fatores extrínsecos e gerais, intrínsecos ou locais, os fatores que causam a má oclusão, tá? Então, Graeber, ele vai classificar como extrínsecos hereditariedade, fatores congênitos, né, que não é a mesma coisa que hereditário, congênito foi adquirido durante a gestação, né? Fatores ambientais pré- e pós-natais, algumas condições metabólicas predisponentes, deficiências nutricionais e hábitos. Ele classifica esses fatores como extrínsecos à boca, tá? Olha só que loucura. Extrínsecos aqui, extrínsecos à boca, como se estivesse fora da boca, tá? Fatores intrínsecos, olha só, tudo que está dentro da boca, tá? Anomalia de número, anomalia de forma de dente, freios. Uma menina me perguntou ontem sobre os freios. Freios, bridas, perda de dentes tecidos, atrasos na erupção de dentes permanentes, anquilose, cárie, restauração inadequada. Eu acho o Graeber mais fácil, tá? Porque você vai pensar dessa forma. O que está relacionado aos dentes dentro da boca é intrínseco. O que está fora é extrínseco. E aí a gente vai falar um pouco de cada um, né? Alguns outros fatores extrínsecos, olha só. Irradiações, por exemplo, acidentes, né? Acidentes com produtos radioativos, né? Questões medicamentosas, alguns fatores nutricionais, o estresse materno-fetal, né? Dentre outros. E ele é considerado como fator etiológico congênito as questões pré e as questões pós-natais. Então, pré-natal, por exemplo, o que poderia ser um fator pré-natal que causaria uma má oclusão? A moça está grávida e acontece alguma coisa com ela antes do nascimento da criança e, devido àquilo, a criança manifesta a má oclusão.
A talidomida. O que é a talidomida, tá? Talidomida é uma medicação, vou mostrar na frente para vocês aqui, ó. Uma medicação, né? O Contergan, é um medicamento que foi muito utilizado no passado para mulheres gestantes que manifestavam enjoo. Olha só, gente, enjoo e problemas estomacais. Tomando essa medicação, chamada talidomida, né, causava-se má formação no feto em membros superiores e inferiores. Existe ainda hoje ONGs, né, e instituições ligadas às vítimas da talidomida. Esse medicamento, ele não foi totalmente tirado do mercado, ele ainda é encontrado em alguns países, né, e ele causava isso. Então, aqui, ó, em meados da década de 50, né, a firma alemã Chemi começou a produzir perto da cidade X lá a substância chamada talidomida. Mais tarde, o produto então serviu de base para a fabricação de medicamentos Contergan, calmante para induzir o sono. E na época, ele foi indicado principalmente para mulheres grávidas, já que não provocava efeitos colaterais, nem se ingerido em doses excessivas. Além disso, ele também fazia com que as meninas não sentissem enjoo, tá? No dia 27 de novembro, né, esse sonífero foi retirado do mercado, depois de serem divulgadas suspeitas que causava deformação em feto quando ingerido por mulheres grávidas. Em pouco tempo, o caso tornou-se o maior escândalo envolvendo medicamentos na Alemanha, com mais de 2.600 bebês vitimados, né, por conta dessa questão da talidomida, né. Existe hoje uma questão da talidomida ser utilizada para tratamentos de pele. E o que acontece? Existe o aspecto ético, né? Se libera ou se não libera a talidomida, porque apesar dele melhorar a pele de algumas pacientes, ele seria muitíssimo nocivo para mulheres que estariam gestantes, né? Então, para vocês verem o quanto isso foi complicado, tá? Outras coisas que poderiam dar problemas de má formação na criança, e isso afeta, sim, a questão oclusal, tá? Não é só os membros superiores e inferiores, mas também a questão oclusal, porque daí você vai ter deficiência de formação de esmalte, deficiência, né, na contagem de dentes e tudo mais. Então, a sífilis congênita. A sífilis, ela forma, né, no bebê uma coisa chamada dentes de Hutchinson. Vocês devem saber. Dentes de Hutchinson são dentes molares em forma de amora, né? Molares em forma de amora. Ele todo cheio de cuspidezinhas, assim, e os incisivos em forma de ferradura, tá? Algumas viroses maternas podem causar problemas no bebê. Alguns fatores embriológicos também extrínsecos, por exemplo, a má posição do feto, né? Às vezes o feto fica com a mãozinha assim, por exemplo, causa um amassamento ali da região da maxila, inflamação, mandíbula. Alguns traumas durante a gestação, trauma físico mesmo, tá? Não trauma emocional, tá? Fissura de lábio e palato sem estar ligadas a síndromes, tá? A fissura lábio-palatina, ela causa maloclusão, né? De redução do tamanho da maxila e formação de uma classe 3. Não tem uma causa específica, tá? O bebê fissurado, o bebê com fissura lábio-palatina, seja uma fissura só labial, ou uma fissura completa, ou uma fissura rara, a gente não consegue identificar exatamente a causa, né? A gente sabe que é um fator congênito, alguma alteração que teve ali durante a formação, mas não existe muita explicação sobre isso, de forma que não dá para prevenir, tá? Os médicos, né, os obstetras, eles utilizam muitos medicamentos, muitas vitaminas para prevenir alguns problemas, por exemplo, né, o uso como é que chamava mesmo? Que eu tomei tanto aquilo, gente, grávida, pelo amor do Senhor, do ácido fólico, né? Para melhorar ali a formação do tubo neural, né? O uso da vitamina D, algumas outras vitaminas para evitar tudo isso, né? Até a gente fala assim, fecha essa porta aqui, por favor, Dal.
Até a gente fala assim, né, que se o paciente quiser, se a menina quiser realmente saber quando ela vai engravidar, né, tem uma série de exames que é feito, então, para repor ferritina, repor ácido fólico, repor a questão de todas as vitaminas, para que ela engravide com o mínimo possível de chances de passar para o bebê uma malformação congênita, tá? Isso que a gente já falou. Depois a gente volta aqui no... Não sei por que isso aqui está aqui. Isso aqui devia estar lá atrás. Não, depois eu volto aqui no Moyers, tá? Me lembra que eu preciso falar sobre Moyers, tá? Vamos terminar aqui o Graeber. Jesus. Bom, vamos lá. Com relação, então... Vou voltar lá no Graeber, tá? Com relação, então... Aqui, achei. Isso que eu queria, gente. Com relação, então, a outras situações extrínsecas, né? Condições metabólicas, acabei de falar para vocês, a reposição de ferritina, a reposição de ácido fólico, a reposição de vitamina D, reposição de vitamina C, né? O peso, né? A alteração do peso da mãe, muitas vezes a mãe com baixo peso ou a mãe com alto peso, né? Pode influenciar na formação, enfim, né? É sempre bom quando a bebê está em formação, né? A gente, se possível, prever tudo isso e acertar essas arestas, né? Podar essas pequenas diferenças para que as coisas não aconteçam depois, né? Outra coisa importante, os hábitos, né? Que tipos de hábitos que devem ser cortados e que devem ser considerados para que o bebê não sofra uma mutação, um problema congênito? Por exemplo, fumo, né? Droga, bebida alcoólica, tudo isso que vocês já sabem são coisas que podem influenciar, tá? A questão dos fatores intrínsecos, né? O que pode causar uma má oclusão? Anomalia de número. Então, por exemplo, gente, como que uma anomalia de número pode causar uma má oclusão? Suponhamos que você tenha um... Fala oi! 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 Não! Vai lá com a Dalva, vai? Louca. Suponhamos, ela é fofinha. Suponhamos, gente, que você tenha uma anomalia de número, né? Você tenha, por exemplo, uma agenesia de lateral, tá? Vamos imaginar aí, tá? Depois eu vou mostrar para vocês fotos sobre isso, tá? Agenesia de lateral. Beleza. Na dentadura decídua, não havia agenesia, certo? Aí você, analisando a pacientinha, aos 7 anos, 8 anos, por aí, você acha estranho que, de repente, poxa, já era para esse lateral ter descido? Por que esse lateral não desceu? O que está acontecendo aqui com essa paciente? Então, o que a gente tem que considerar? Bom, vamos pedir uma panorâmica. Olhando a panorâmica, você identifica, então, que realmente não vai vir, né, o lateral superior esquerdo daquela pacientinha. Não tem. É uma agenesia, é um defeito congênito, certo? E muitas vezes genético. Às vezes o pai também não tem, a mãe fica, ok. Como isso pode causar uma má oclusão? Ora, eu posso ter o canino erupcionando mais para mesial, fechando o espaço, trazendo o pré para frente, o outro pré e o molar e formar uma classe 2 de molar daquele lado. Essa anomalia, essa diferença de número também pode me causar um desvio de linha média. Claro, porque se não tem um lateral, meu central pode querer invadir o espaço e ok, né? Por outro lado, o elemento supranumerário pode fazer a mesma coisa. Ele pode impactar os elementos que estão para descer. De repente, desce o supranumerário, ele se posiciona na frente de um caninão, por exemplo, permanente, e aí o ortodontista, o clínico geral meio desavisado, não extraiu ali, por exemplo, o dentinho a mais, o supranumerário, e aí você tem ali a deficiência da descida, né, do canino permanente. Isso pode acontecer. Alterações dimensionais dos dentes, como que isso pode, né, dificultar a minha vida? Vou dar um exemplo. Na ortodontia, nós temos uma coisa que se chama discrepância de Bolton.
que é discrepância de Bolton? É quando o tamanho dos dentes inferiores não é compatível com os dentes superiores, certo? O dente inferior, às vezes, ele é mais largo do que o superior. A gente trata o paciente e a gente não consegue deixar os incisivos superiores assim bem fechadinhos e bem justinhos, porque falta espaço, sabe? Para conseguir fazer isso. E acaba que a gente tem que ajustar o tamanho dentário, aumentando os dentes superiores na resina ou na estética, por exemplo, porcelana. Então, isso causa uma má oclusão, né? Freios e bridas, né? Quem nunca viu isso, né? Um diastema causado por um freio que está ali, que tem que ser removido. Isso é um tipo de má oclusão causada por um fator intrínseco, simples, tudo bem. Perda prematura de dente descido. Caiu o dente antes da hora, né? O permanente subiu na posição que não era dele, ocupando todo um espaço, e aí está feita a salada, né? Você vai ter que distalizar um, mesializar outro, acertar e tudo mais. Da mesma forma, o atraso. Se você teve a perda precoce do descido, o atraso do permanente pode acontecer a mesma coisa, né? De repente, lá o meu incisivo central superior não desceu. Aí, o que a gente faz? Lembra? A gente corta ali, ó. A gente corta, a gente faz aquele pequeno corte, chama-se ulotomia, né? A gente corta ali, passa um bisturizinho ali para descer o dentinho. Por que eu tenho que fazer isso? Ué, porque senão eu perco o time da erupção, eu posso fazer com que os outros dentes venham adjacentes a ele, ou até pode acontecer algum outro problema, né? Como, por exemplo, um dente incluso, né? Atrasou a erupção ali, do dente ficou ali, ficou incluso ali, você vai ter que fazer um tracionamento, tá? Ficou ali retido, você vai ter que fazer o tracionamento. Anquilose, o que é anquilose? Lembram lá da radiologia? É a fusão do dente no osso. Salete, põe mais café aqui, Antônio, por favor. Põe açúcar, tá? A fusão do dente no osso. O dente e o osso viraram uma coisa só. E quando essa anquilose dental é de um dente tecido, é complicadíssimo, porque o dente tecido fica ali, tem o permanente, ele não esfolia, o permanente não vem, aí o permanente vira, de novo, fica incluso, tracionamento. Então, várias coisas que podem acontecer ali intrinsecamente dentro da boca que vão prejudicar a nossa vida, né? Cárie, restauração inadequada, vocês entendem, por conta do tamanho, né? Vamos lá onde a gente queria falar, na equação de Moyers. Gente, Moyers tem uma coisa que se chama equação ortodôntica, é muito importante isso, tá? Moyers desenvolveu essa equação, e essa equação é muito, muito utilizada, cai muito em concurso, e é muito lembrada por nós durante os tratamentos e quando a gente fala com os pacientes. Que essa equação fala o seguinte, ó, a causa atuando em alguns tecidos, né, em épocas diferentes, tá? Obrigada, Salete. A causa atuando em alguma época sobre os tecidos produzem resultados, certo? Determinadas causas atuando em épocas da vida do paciente sobre determinados tecidos produzem alguns resultados. Então, que causas são essas? Vamos ver um exemplo, ó. Vamos ver um exemplo. Essa aqui é o jeito de Moyers analisar a etiologia, tá? Eu gosto dessa aqui, ó, hábito, a causa, hábito. Hábito de sucção deletério. Atuando em que época? Pós-natal. Certo? Pós-natal. Depois que a criança nasceu, ela começou a chupar o dedo. Ela chupa o dedo continuamente ou intermitente? O que é continuamente e o que é intermitente? Continuamente é a criança que fica o dia inteiro com o dedo na boca. Dia inteiro. Intermitente é aquela criança que só chupa o dedo quando ela tá meio tristinha, meio nervosa, ou para dormir, e logo ela já tira. Tá? Que jeito que ela chupa esse dedo? Ela chupa esse dedo atingindo só os dentes, ou ela chupa esse dedo atingindo dente, osso e cartilagem? Como ela chupa esse dedo? Porque tem jeito de você colocar o dedo na boca, né? Porque tem criança que coloca só assim.
Tem criança que põe assim, ó, e apoia assim ainda na boca. Juro para vocês que tem isso, tá? Verdade. Que jeito que ela faz isso? Então, entendam que o hábito de sucção, ó, causa hábito de sucção pós-natal, depois que a paciente nasceu, continuamente atuando em dentes, ossos e cartilagens, vai ter um resultado de displasia óssea? Vai ter um resultado mais severo? Então, o Moyers, ele disse o seguinte, por exemplo, que é possível que gêmeos idênticos, univitelínicos, com o mesmo hábito, manifestem na sua boca o hábito de outra forma. Tenham na sua boca o resultado de outra forma, resultados diferentes. Por quê? Porque um deles chupa o dedo, período contínuo, atingindo dente, ossos e cartilagens e causou uma displasia óssea. O outro só chupa o dedo muito de vez em quando, de maneira intermitente, só encosta ali no dentinho e deu. Então, isso daí também vai alterar, né, a severidade e o resultado final do problema. Então, essa é a maneira de Moyers classificar, né, a etiologia das más oclusões. E eu acho muito inteligente, uma maneira muito legal de você pensar nisso, né? Causa, época, tecido e resultado. Causa, época, tecido e resultado. Deu para entender, né, gente? Sim, né? Deu para entender, né? Renata, que aula chata, Renata. Nossa, gente, essa é a aula teórica. Esse bimestre, falei ontem, isso aí para o 4º ano, tá? Esse bimestre é pesado na teoria, tá? Mas depois do 2º bimestre em diante, as coisas começam a ficar um pouco melhores, tá bom? Olha só que legal, essa é a equação ortodôntica de Moyers, ó. Tá vendo? Ó? Tira uma foto aí. Tira uma foto. Olha lá, causa, hereditariedade, causa de desenvolvimento, traumatismo, agentes físicos, enfermidades, má nutrição. Qual o período? Contínuo, intermitente, diferente, né? Atingindo que tecido? Neuromuscular, dente, osso, cartilagem, tecido mole. Que tipo de efeito causou? Disfunção, maloclusão, displasia óssea. Essa daqui, da forma como está aqui, é a equação ortodôntica de Moyers, da maneira como ele publicou. Tá? Da maneira como ele publicou. Ok? Sim? Sim. Sim. Estou deixando vocês pensar um pouco. Sim. Ai, que vontade de comer bolo de banana. Gente, ninguém faz bolo de banana para mim. Vamos lá, gente. Vamos lá. Até aqui tudo certo? Ó, outros autores também fizeram diferentes classificações, tá? Não precisam saber, tá? Só para constar que existe. Em 95, Langlade classificou as etiologias de outra forma. Depois o Proft também em 95. Bichar em 2004. Então, tem classificações, né? Tem classificações mais novas, tá? Mas assim como na classificação das más oclusões, a classificação etiológica acaba seguindo os mais antigos, os artigos mais antigos, porque foram escritos, né, e foram popularizados a partir da sua publicação. Tá? Então, isso é muito importante a gente falar sobre isso, tá? Por que não utiliza a mais nova? Porque ficou mais popular, né? O que eu preciso que vocês entendam é que o diagnóstico ele está intimamente ligado a fator etiológico. Então, para você diagnosticar, estabelecer um planejamento, né, a gente tem que considerar o fator etiológico, na grande maioria das coisas, né? Olha que legal essa frase do Salzman. Algum dia chegaremos a conhecer a etiologia específica de qualquer forma particular de maloclusão. No presente, o que é usualmente aceito como causa, pode, na realidade, ser apenas uma expressão incidental. Então, a gente considera todos esses fatores, né, tentando adivinhar, tentando saber qual é a real causa. Por isso que nunca se dá um diagnóstico
Nunca se dá um planejamento em área alguma da odontologia, e nem mesmo da medicina, fechando as coisas, né, com absoluta certeza, né, com absoluta certeza. Vocês veem, por exemplo, né, a questão, meu pai está lá, por exemplo, internado lá, né, em São Paulo. Então, em muitas situações, nós questionamos, né, mas existe ainda a presença do vírus Covid? Como é que tá? Isso daqui foi causado pelo quê? Isso foi tal, 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 tal? Na medicina, nunca se tem uma exata causa, um exato motivo. A resposta sempre é, olha, nós precisamos testar tal exame, nós precisamos testar tal antibiótico, nós precisamos fazer tal imunização para saber se isso realmente está ou se isso não está presente, para saber se o vírus está ou se o vírus não está, para saber como que a gente vai levar isso de agora em diante. E assim vai, tá? Olha só, dentre os fatores etiológicos, 5% são conhecidos, 65% são desconhecidos e 35% são considerados normais. Ou seja, estão presentes tanto numa má oclusão, quanto numa oclusão normal. Agora, eu vou falar de algumas situações e a gente vai tentar estabelecer a causa, tá? Eu sei que vocês já estão querendo parar, mas eu não vou parar não, tá, gente? Já estamos mais uma horinha aí, tá? A gente combinou assim, tá bom? Essa aula sempre foi dada em 2 etapas. Se vocês quiserem tomar água, alguma coisa, a gente dá uma pausa e volta, tá? Eu vou dar alguns exemplos de situações ortodônticas para a gente tentar estabelecer a causa, tá? Então, por exemplo, o apinhamento dentário. O que pode ser a causa do apinhamento dentário? Discrepância ósseo-dentária negativa. O que significa discrepância ósseo-dentária negativa? Significa, vou falar de uma maneira chula, tá? Pouco osso para muito dente. A base óssea é pequena para comportar todos aqueles dentes ali, certo? Então, isso significa discrepância óssea negativa. Ou o osso é pequeno para a acomodação dos dentes, ou houve perda de espaço para a acomodação desses dentes. Agora, por que teve perda de espaço? Ó que loucura, né? Pela alteração na sequência de erupção dentária, pode ser? Existe uma sequência de erupção dentária. Por exemplo, no arco inferior, primeiro, incisivo central. Segundo, incisivo lateral. Terceiro, canino. Quarto, primeiro pré. Quinto, segundo pré. Sexto, segundo molar. E sétimo, terceiro molar. Primeiro molar já estava ali aos 6 anos de idade, lembra? Ele não caiu ninguém para ele erupcionar, né? Ele erupciona atrás do segundo molar descido. Alteração nessa sequência, a troca dessa sequência pode causar perda de espaço, tá? Outro problema, perdeu-se precocemente um elemento decíduo. Perdeu, por exemplo, o elemento decíduo que estava nessa posição aqui, desse pré, mas esse pré é permanente, tá? Suponhamos que tivesse um dentinho decíduo aqui. O outro vem para frente, certo? Ou daqui vai para trás. Beleza? Outra coisa que pode acontecer, presença de supranumerários ou agenesias, restaurações incorretas. Restauração muito fora do padrão de dimensão mesodistal. Isso pode alterar o espaço para os outros dentes nascerem. Tá? Outra coisa, sobremordida, ó. O que poderia ter causado a sobremordida de um paciente? Ó, alteração na erupção dos dentes permanentes? Com certeza, né? O dente permanente, os dentes permanentes, eles erupcionaram a mais, desceram muito, por exemplo. Alguma alteração nessa erupção aqui, encobrindo, então, os dentes tecidos, tá? Uma outra coisa que pode causar sobremordida, perda na zona de sustentação, que é molares e premolares. Vamos imaginar agora, por exemplo, um senhorzinho de idade
que perdeu os molares e os pré-molares, só tem incisivos. Você sabe que ele vai ficar sem referência, né? Muitos até passam a morder assim para frente, assim, meio Barbosa, né? Lembram do Barbosa? Vocês não lembram, né, da idade de vocês? Então, quando a gente perde pré-molares e molares, a gente perde sustentação de arcada aqui. Perdendo essa sustentação, a gente pode ter alteração, né, na sobremordida. Então, são muitas coisas que podem acontecer, né? Falta de desenvolvimento da mandíbula. A mandíbula curta, olha. Mandíbula curta. Então, ela se encaixou mais para trás, fazendo com que os dentes, né, descessem, porque é obrigatório ter o contato. Se você não tem o contato com o antagonista, a erupção, ela continua. Faça o teste. Extraia um elemento permanente superior. Você vai ver que o inferior antagonista, ele vai destruir. Tá? Por quê? Porque ele não tem mais o anteparo, ele não morde mais com ninguém. Isso é importante. Tá? Outra coisa que pode causar a questão da sobressaliência. Sobressaliência é classe 2, tá? Classe 2, tá? Sucção. Forçar o incisivo com o polegar para frente, Então, faz aquele aspecto de classe 2, né? O overjet. Lembram do overjet? Overjet. Deglutição atípica. Interposição de língua no incisivo ou de lábio no incisivo. Alguns instrumentos musicais de sopro ou algumas manias. Por exemplo, de ficar com lápis na boca, caneta na boca, né, dedo na boca. Tudo isso aí pode causar a sobressaliência, ou seja, a classe 2, os dentes, os incisivos irem para frente. Tá? Mordida aberta, todo mundo já sabe. Ó. Vamos falar sobre algumas causas de mordida aberta. Língua grande, macroglossia. A língua não cabe na boca, né? Então, o que acontece? A língua esparramada, né? Ela acaba se interpondo. Então, ela faz isso, né? Ela abre a mordida na frente, às vezes abre a mordida na lateral também. Um padrão esquelético anormal, ou seja, a maxila ela é pequena, ela é restrita, e aí a mordida ela se abre, tá? Algumas anomalias de desenvolvimento frontonasal nessa região, alguns traumas na pré-maxila, que fazem que espremem ali a pré-maxila e alteram o seu crescimento, né? Alguns hábitos de sucção já falamos, e a deglutição atípica, tá? Então, tudo isso aí pode causar mordida aberta. Daf, fecha a boca, minha filha. Você engoliu a vitrola? Fica quietinha. Ó os alunos da mamãe aqui, ó. Tudo tá vendo, tudo tá escutando você, ó. Tudo tá escutando você, que essa falando. Olha aqui, quanta gente. Então. Tem muita gente aqui, ó. Nós estamos falando aqui com 71 pessoas, e vocês ficam aí falando. Uhum. Você já fez sua aula online hoje? É mesmo? Todo dia ela acorda cedo e vai fazer aula online, agora vai falar. Sim. A vida como ela é, né, minha gente? Gente, a Daisy, ela é... Vem aqui, minha filha. Ela é muito responsável. De manhã, a mãe dela... Sua mãe acorda cedo, filha? Eu não gosto muito de acordar cedo. Eu acordo às 6h50, ela já acordou, já pegou o computadorzinho dela, já está aqui na sala, com os cadernos, com as coisas, assistindo aula. Né, filha? Não sei para quem você puxou. Deus me livre. Em compensação, o Davi... Eu falo assim, filho, tem aula, ele vai para o sofá. Eu falo, tem aula, ele vai para a cama. Eu falo, tem aula, ele vai para outra cama. É assim mesmo. Você não tem aula online. Deixa a mamãe falar com os alunos.
Mas vamos para lá. Então, gente, a gente falou aqui, por exemplo, de exemplos de exemplos etiológicos, né, de problemas oclusais tão comuns, né? Então, o apinhamento, sobremordida, sobresaliência, mordida aberta posterior. Gente, mordida aberta posterior, ó, é só Jesus na causa. Difícil, hein? E alguns problemas na ortodontia que são imensamente difíceis de serem resolvidos, que você olha assim, você chega a arrepiar. Um é mordida aberta posterior, em adulto, principalmente, que é abrir na frente, até vai. Você põe uma gradinha ali, resolve e tal. Mas abrir atrás, na posterior... Outra televisão. Vou pedir, tá? Mas se você pedir pra mim outra televisão. Para você gostar mais dessa. Então, deixa a mãe dar. Então, agora, abrir na posterior é sempre mais difícil, tá? É sempre mais difícil resolver. Geralmente, vai estar associado com tratamento cirúrgico, com tratamento com mini placa. Aí a gente põe uma placa aqui assim, ó, né? Nessa região aqui, ó. E a gente puxa os molares para cima, sabe? Para tentar ajustar essa mordida. Mas é muito difícil tratar a mordida aberta posterior. Uma outra coisa muito difícil também é a classe 3, né? A classe 3 esquelética. Não a classe 3, o dente só, dentária, que saiu inferior. Estou falando daquele paciente prognata mesmo, né? Esses pacientes são bem difíceis de serem tratados, né? Bem difíceis de serem tratados. A gente tem toda uma questão envolvida ali com a família e tudo mais, tá? Por que cria uma mordida aberta posterior? Um colapso no desenvolvimento alveolar da área de premolares, né? Então, houve um super desenvolvimento dessa área aqui, ó, de premolares e molares. Esse osso desceu, ficou muito. E aí a gente tem uma abertura lateral de mordida. A interposição de língua, especialmente a interposição lateral de língua, né? E a língua grande, a macroglossia. Isso causa também a mordida aberta posterior. Os cruzamentos de mordida, né? Por que vai ter uma mordida aberta, uma mordida cruzada? Então, a gente pode ter uma mordida cruzada anterior e a mordida cruzada posterior. O que é mordida cruzada? Filha, para, que você está no... A mordida cruzada é quando a mandíbula está por fora da maxila, né? Anterior, né? Dizendo, certo? Posterior, a maxila está dentro da mandíbula, tá? E a gente também pode ter mordida cruzada funcional ou a mordida cruzada verdadeira. O que é a mordida cruzada funcional? É assim, ó. O que é a mordida cruzada funcional? O paciente, ele não tem mordida cruzada. Se você pega ele, você manipula ele na cêntrica, ele fica normal, certo? Ele só cruza em hábito. Então, por exemplo, normal, assim, parado, a criança está assim. Aí você fala assim, nossa, será que essa criança tem mordida cruzada? Tá assim. Daphne! Daí, quando você pega o queixinho dela e manipula, né? Ele entra, a mandíbula entra inteirinha dentro da maxila e fica perfeito. Mas aí, quando você solta, a criança vai de novo à frente. Aí você fica se pensando, você fala, por quê, né? O que está causando esse hábito? Esse hábito pode ser só uma mania dela? Pode ser. Pode ser uma questão muscular? Pode ser. Pode ser uma má acomodação da língua, de repente? Pode ser. Pode ser uma adenoide, sabe, adenoide hipertrófica grande, certo? Ou tonsilas, que faz com que a língua se projete e a maneira mais confortável para ela levando a mandíbula para frente? Pode ser, tá? O importante é que a gente saiba que existe mordida cruzada anterior funcional ou verdadeira. Ainda assim, a mordida cruzada pode ser anterior ou posterior. Anterior, quando é na região dos dentes da frente. Posterior é na região posterior, pré e molares, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Cruzamentos anteriores, ó. Cruzamentos anteriores.
Falta de desgaste fisiológico dos tecidos. Então, eu vou explicar. Às vezes a criança está assim, ó. Tá vendo? Tá cruzada aqui na frente, ó. E a gente consegue ver esse canino aqui, ó. Decíduo. Tá? Esse canino, ele tá nitidamente precisando de ser desgastado, né? Ele precisa desgastar esse canino aqui. Às vezes a gente entra, né? E faz um pequeno desgaste com a broca aqui nessa cúspide, e essa mordidinha já entra para dentro, automaticamente. É impressionante. Dente tecido, hein? Tô falando dente permanente, tá? Não pode fazer isso com dente permanente, tá bom? Outra coisa que pode acontecer, que pode ter causado uma mordida cruzada anterior, uma posição ectópica do germe dentário. Então, por exemplo, às vezes, né, como esse dentinho aqui, esse centralzinho aqui, ó. Às vezes ele erupcionou mais para vestibular, porque às vezes o tecido estava na frente, ou simplesmente houve uma alteração mesmo da sua posição, não sei, né? Então tá aqui, ó, retenção prolongada do tecido, né? Um hábito da língua que joga às vezes para frente, né? Um trauma na região de maxila que pode ter amassado, que pode ser espremida essa região de pré-maxila ali, né? O que pode ter acontecido, tá? Os cruzamentos posteriores. O que pode ser o cruzamento posterior? O cruzamento posterior. A maxila está atrésica. Mas por que essa maxila está atrésica? A atrésica é fechada. Porque respira pela boca? Porque houve uma erupção fora do padrão, mais para a palatina? Né? Porque o tecido ficou ali novamente, bloqueando a descida do permanente? Pode ser. Pode ser interferência de cúspide também? Pode ser. Então, são muitos os fatores que podem estar influenciando ali essa posição, né, fazendo com que a paciente tenha uma mordida cruzada. Tá? Isso é importante, a gente avaliar tudo isso. Por isso que a ortodontia não é tão simples, né? A ortodontia ela tem que ser levada muitíssimo a sério, por conta disso mesmo. Vamos lá. Sempre vão provocar desvios da normalidade, hereditariedade, situações congênitas, adquiridas de ordem geral ou local, né? E hábitos. Então, isso aí vão provocar desvios da normalidade da oclusão de uma forma ou de outra. E a gente tem que ficar sempre por dentro do que está acontecendo com o paciente e conversando com ele para que a gente encontre um planejamento, né, um diagnóstico mais perfeito possível, tá? Fatores hereditários, olha só, transmissão da face, do tipo facial de pai para filho. Olha que coisa impressionante, né? A mãe e o filho. Não precisa nem de fazer DNA, né, gente? Vamos combinar, né? Tá? Aí vamos supor que a queixa desse paciente seja a face curta. Aqui, ó. Face inferior curta. Aí, filho, a gente pode melhorar um pouco isso aí, mas se você quiser alterar isso, é cirúrgico. Fazer a cirurgia, não tem o que fazer. Com a cirurgia ortognática, a gente consegue alterar isso aí, né? Olha só. Uma discrepância de espaço de dentes e de mandíbula negativa, que eu falei para vocês, né? Discrepância negativa. Então, o osso é pequeno para acomodar todos esses dentes, chama discrepância negativa. Então, às vezes, você tem 50% do pai, 50% da mãe, a mãe tem a boquinha pequena, o pai tem os dentes grandes, e a gente tem essa questão, né? Além disso, olha só, o prognatismo da mandíbula grande dessa menina, ou a maxila pequena, ou as duas coisas, certo? Isso daí é hereditário, tá? A morfologia dos dentes obedece a um padrão genético. Você olhar, por exemplo, os dentes, os meus dentes, os dentes dos meus irmãos, você vai ver que eles são parecidos. Tem um padrão genético dentário ali, embutido, tá?
Olha só, algumas anomalias causadas por problemas congênitos, por exemplo, a sífilis, né? Então, olha lá, ó. Aqui pode ser, ó, tá vendo? Dentes de Hodgkinson, ó. Tá vendo, ó? Em forma de amora, em forma de ferradura. Sífilis congênita. Não vai falar para o paciente isso, hein, gente? Olha, pelo amor de Deus, hein? Se vocês analisarem o paciente, vocês encontrarem esse tipo de dentes, vocês não vão afirmar que a mãe ou o pai teve sífilis, pelo amor do Senhor, tá? Vocês vão chegar lá e vai perguntar. Ah, essa forma? Tem uma alteração de forma aqui? A causa é conhecida? O que aconteceu? Como foi a gestação? Algum comprometimento? Alguma doença durante a gestação? Né? Não vai afirmar, porque pode ser, né? Pode ser, está ligado, tá? Olha só, gêmeos monozigóticos, tá? Se você olhar a boca deles, é muito parecida. Então, isso mostrando como que o fator genético está envolvido, né? Na maioria dos casos de gêmeos idênticos, né? Olha só, o mesmo lateral cruzado. Você até pode dizer que esse pacientinho de cá, ó, esse de cá, ó, ele tá da direita, né? Da nossa direita aí, ele tem a oclusão um pouco melhor, concordo. Mas são extremamente parecidos, tá? Extremamente parecidos. Olha só, né? Quando crescem, como são parecidos, olha. Outro caso, ó. Tá vendo, ó? Esses são heterozigóticos, tá? Eles não são idênticos, tá? Mesmo assim, ó, existe uma semelhança, né, no perfil e também no tipo dentário, tá? Esse é um pouco pior, esse de vermelho. Tipo facial é hereditário, tá, gente? Isso é um importante fator de etiologia e de maloclusão, de causa de maloclusão. Então, o paciente muito braque, como essa paciente aqui, ó, paciente muito braque, o paciente mais dólico, mais comprido, e o paciente mais equilibrado. Então, ó, o paciente braque com sobremordida, porque ele é um apertador. O paciente dólico com mordida aberta, porque ele cresce abrindo. E o paciente mais meso com a mordida mais equilibrada, tá? Então, isso também é influência. Olha só os irmãos, que gracinha. A mesma mordidinha cruzada, né? Então, e são irmãos, né, muito próximos, mas não são gêmeos e nem são idênticos, né? E aí? A mesma mordida. Então, isso mostra como que a genética, ó, dentro da boquinha, que graça, gente, olha só. Isso mostra como que a genética, ela é implacável. A gente vai atuar tentando melhorar os casos, mas não conseguimos garantir que esse fator genético, numa oclusão mais severa, que esse fator não irá se manifestar novamente ao final do crescimento. Então, até a pergunta que ele tinha me feito, né? Então, justificaria eu tratar o paciente só após o crescimento? Na verdade, não, porque nós sabemos, por exemplo, que um caso como esse aqui, né, de mordida cruzada anterior, quando não tratado, né, precocemente, ele pode gerar uma maloclusão muito pior, muito mais severa, inclusive esquelética, lá na frente. Então, a gente trata, descruza, deixa bonitinho e acompanha, né? Se eu precisar uma nova interferência, a gente interfere. Olha lá, influência hereditária no padrão de crescimento e desenvolvimento facial, né? A Noeli e a Sandy, elas são idênticas. É muito impressionante, né? É muito impressionante mesmo. É muito impressionante mesmo. A minha filha mais nova, a Daphne, ela é igualzinha a mim, né? É igual, idêntica, a mesma coisa. É assustador, assim. Se você pegar as fotos da da idade dela, é a mesma criança. Meus pais falam, gente, é assustador, menina é igualzinha a você, né? Tá?
Olha só, discrepâncias sagitais, ó. Muito provavelmente algum de seus descendentes a exibiu. Então, aqui, ó, 2 tipos de discrepância sagital. Mandíbula curta, classe 2, e a mandíbula em excesso, classe 3. Isso aqui é genético. Nessa severidade aqui, isso aqui é genético, tá? Isso é genético. Um fator congênito. Congênito é que adquiriu dentro da barriga, na gestação, né? A questão das fissuras lábio-palatinas, né? É um problema a fissura lábio-palatal, ela é um problema no fechamento das suturas, né? Frontonasais, né? Nas suturas cranianas e tudo mais. Não se sabe por que isso acontece, né? Se é uma deficiência nutricional ou se é simplesmente uma alteração no desenvolvimento, uma confusão de desenvolvimento ali. Não tem uma etiologia específica, tá? Mas pode acontecer, tá? Pode acontecer. Aqui é um caso de displasia, né? Não é... Tá? Algumas moléstias ou deformidades congênitas, tá? Que é o que eu tô falando para vocês. O lábio leporino ou fenda. A partir do forame incisivo, palato, ó, aqui é o palato duro, aqui é como se fosse, aqui é o palato mole, aqui é o palato duro, aqui é como se fosse o lábio, e aqui é como se fosse a pele, tá? O forame tá aqui. Então, a partir do forame incisivo, a gente pode... Opa, desculpa. A partir do forame incisivo, a gente pode ter a sutura só na pele, só no lábio, só no palato duro, ou até o palato mole, que é aqui atrás. Quanto mais estruturas atingidas, mais grave é o caso e mais difícil de resolver, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. A gente vai ter o paciente de fissura pré-forame, que envolve somente o palato, tá? Nesse caso aqui, ela tá pré-forame, só de um lado, tá? E pegou pele aqui, ó. Pele, lábio e palato. Só pré-forame. Aqui a gente tem a fissura pré-forame, pele, lábio, palato. E o forame tá aqui, ó. Palato duro, né? Pele, lábio, palato, e essa daqui já é bilateral. Não é completa, é incompleta. Para ser completa, ela teria que estar até lá ao final, tá? Essa daqui no meio, ó, olha só, pegou a columela do nariz, a pele, o lábio, o palato, tá? Agora aqui a gente tem uma fissura completa. Ó, aqui é o antes, tá? Tudo aberto, existe uma comunicação entre boca e estruturas nasais, e aqui após as cirurgias. Então, assim, ó, as cirurgias, elas são extremamente nocivas ao paciente. Nossa, Renato, sério? É sério. Porque quando a gente sutura, a gente faz a união da sutura, né? Você consolida o crescimento da maxila, impedindo que ela se desenvolva. Por outro lado, essa cirurgia de consolidação, ela tem que ser feita não só para que o paciente consiga conviver socialmente de uma certa forma, mas principalmente para evitar infecções causadas por essa comunicação bucosinusal, certo? E buconasal, enfim. Então, a fissura em si, ela já é bem ruim, né? E o tratamento dela precoce, apesar de ser necessário, ele também inviabiliza algumas coisas, mas é necessário ser feito, tá? Olha lá, mais uma fissura completa. Olha como isso gera maloclusão, tá? Então, aqui é uma fissura do grupo 2, né? Transforame, não é mais pré-forame, é transforame. Ela pegou pele, lábio, palato duro, forame, palato mole, tudo, completa, tá? Transforame. Aqui é do lado direito, porque a linha média está aqui, ó.
na verdade, tá? Olha a transforame bilateral, que a gente está vendo uma unilateral, agora dos dois lados, né? Dos dois lados. Então, assim, e as crianças, né? Elas nascem assim e muitas vezes elas não são aceitas pela mãe, tá? E pelos pais, enfim, pela família. Só que eles são absolutamente normais, tá? Neurologicamente eles são normais, eles não têm nenhuma disfunção. Normalmente não tem, tá? E tem tratamento, tá, gente? O tratamento é feito lá no Centrinho em Bauru, tá? Na faculdade onde a gente fez doutorado, tem o Centrinho lá. O tratamento é feito lá, ele é todo gratuito, desde que o paciente não seja tratado em outro local, paciente virgem, é aplicado o protocolo, o paciente é operado lá. A primeira cirurgia, se não me engano, é aos 3 meses de idade. Então, vai ser feito um calendário de cirurgias, né? Desde o início. Então, tem todo um apoio à mãe, à família, em relação à amamentação, tudo que pode ser feito, tá? Olha só, a fissura pós-forame. Então, o que acontece? Essa fissura não atinge pele e lábio, né? Ela só atinge depois do forame para trás. Tem mães que não percebem, tá? Tem mães que não percebem. Por exemplo, essa aqui que só pegou o palato mole, ó, a mãe não percebe. Por isso que quando o bebê nasce, é feito aquele monte de exames, né? Ali, ainda né, no local de nascimento, ali na sala de parto mesmo, já é feito ali toda uma investigação, né? Aí você fica se questionando a questão do parto humanizado, do parto em casa. Olha quanta coisa que pode acontecer, né? Apesar que isso dá para ser identificado no ultrassom, tá? E o grupo 4, né, gente, serão fissuras raras da face, tá? São fissuras oblíquas, transversais, fissuras de lábio inferior, fissuras que não tem muita explicação como que isso foi acontecer, né? É 1 para cada 650 habitantes, tá? Algumas moléstias ou deformidades congênitas, como a paralisia cerebral, pode estar relacionada também a essas deformidades, tá? Falta de coordenação motora, distúrbio de função muscular, de falar, de deglutir, de respirar. E aí você vai ter ali algumas questões envolvidas, né, de formação de má oclusão por conta dessa paralisia cerebral. Outra coisa que também pode estar relacionada, né, a má oclusão, né, a má oclusão vem acompanhada é o torcicolo, né, que é o encurtamento dos músculos cervicais, desvio da linha mediana, e porque o bebê nasce com o esternocleidomastoide contraturado, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Assim, ó, o torcicolo, né? Aí tem que fazer massaginha, tem que pegar um bom profissional para ir atuando ali, acertando essa questão muscular, porque essa contratura muscular pode causar, como essa moça, por exemplo, que teve ao nascer o torcicolo, ó, e aí você tem ali um desvio de linha, um desvio de sorriso, né? Que são coisas que precisam ser analisadas. Aqui. Ótimo. Ó, o tratamento é a base de fisioterapia, tá, gente? Estão vendo ali? Ó, olha que legal. Então, a importância do outro profissional, né? Do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, né? Para ajudar a gente aí na questão desses pacientinhos que nascem. Vocês sabem que hoje em dia já tem uma lei, né, que obriga os dentistas a estarem presentes nos hospitais, tá? A odontologia hospitalar. E uma das funções, né, seria justamente essa. Conferir essas questões oclusais, essas questões intrabucais, que muitas vezes podem sim passar despercebido aí na mão de outros profissionais, né? Então, a importância do dentista estar ali, do odontopediatra, né, para justamente acionar, né, os outros profissionais quando necessário. Então, por exemplo, quando o neném nasce, né, a gente tem o teste do pezinho, mas agora a gente também tem o teste do olhinho e o teste do ouvidinho, certo? Então, eu acho que tinha que ter um teste da boquinha também, para a gente olhar dentro, ver como é que está isso aí, ver se a criança está dentro do padrão de normalidade, porque algumas coisas ali pode passar despercebido. Eu sei que 1 para 650 é muito,
Só que tem muitas situações que podem estar relacionadas, né? Tá? Bom, para a gente terminar aqui, nós vamos falar da desostose, tá? Que é o último, da desostose cicleido-craniana, que é uma anomalia também, é uma doença, né? Que causa hipoplasia de clavícula, clavícula pequena, atraso no fechamento de todas as fontanelas, paciente com baixa estatura, dedos irregulares, palato alto, sequência de erupção dentária alterada, dentes supranumerários, mandíbula protruída, muitas hipoplasias sementárias, hipoplasia de maxila também, tá? Então, a displasia, né, é muito séria, tá? Então, quando a gente analisa o paciente, a gente vê que não houve fechamento aqui, ó, né, do crânio, nas fontanelas, na região superior aqui, ó. Isso é muito sério, e isso é muito importante, tá? A clavícula aqui, né, torcida para frente, curta, tá? E esses pacientes, eles têm que ser diagnosticados, né? O quanto antes para poder entrar com tratamento. É difícil de você ver? É difícil de você ver, mas eles carregam consigo uma grande quantidade de alterações, né? Então, são muitos profissionais envolvidos, são muitos profissionais que devem ser chamados para tratar um paciente desse. E muitas vezes, né, esse primeiro contato pode sim ter sido feito por um dentista. Então, é super importante a gente conhecer, tá? Para saber o que fazer. Para saber o que fazer, tá? Olha só, a pacientinha, olha o que ela consegue fazer, né? Eles conseguem fazer isso. E olha a arcada, né? Sempre o prognatismo mandibular, o hipognatismo maxilar, sempre assim, né? Alguns atrasos, algumas coisas. Olha só quantos supranumerários, né? Não é que todo paciente que tem supranumerário tem desostose, né? Mas a desostose vem acompanhada de muitos elementos supranumerários, tá? Olha só. E quando a gente faz a teleradiografia, a gente identifica que realmente a mandíbula é muito mais comprida do que a maxila, porque você vai ter um aumento da mandíbula e um encurtamento da maxila, tá? Aqui a gente já tinha falado e sobre as anomalias, né? Agenesias, anomalias de formas, né? Hipoplasias de esmalte, que são situações que podem acontecer. Então, a gente termina aqui essa aula de... Ai, gente, desculpa. A gente termina aqui essa aula de etiologia. Pergunto, vocês têm dúvidas, gente? Como que vocês estão? É difícil? Eu sei que é difícil. Não é fácil, né? É uma aula muito teórica, né? Embora ela seja uma aula importante, bem até gostosa, mas é difícil, tá? Bom, não, se acalmem, né? Se acalmem, tá? A gente vai passar alguns exercícios para vocês. Eu combinei ontem com o quarto ano. Vou fazer o seguinte, tá? Eu vou passar para vocês uns casos clínicos, documentações ortodônticas, tá? E um modelo de ficha para que vocês façam a classificação de Engel, para que vocês estabeleçam a meta terapêutica que aquele paciente não possui. Por exemplo, assim, ó, esse paciente é classe 1. Onde eu preciso chegar? Nas 6 chaves. Vou fazer de uma maneira simples, se acalmem, tá? Então, o que que ele tem? Ele tem relação molar, tem relação de canino, você vai só ticando, tá? E, por exemplo, se eu falar assim, olha só. Sim, Vitória, eu sei que vocês precisam, eu tô até sem dormir por causa disso, tá? De verdade. Eu vou conseguir postar hoje, se Deus quiser. Subindo no YouTube já melhora a vida de vocês, né? Já melhora, né? Tá bom. Eu vou subir hoje sem falta, juro por Deus, tá? Vocês podem fazer uma campanha posta Renata, claro, caso eu não poste. Eu vou mandar para vocês uns casos, tá? Umas documentações para vocês fazerem a classificação, falar sobre a metaterapêutica e tentar estabelecer uma etiologia. Diagnóstico, né? E planejamento, tá? O que eu posso dizer é que vocês vão sair bem informados, tá? Com relação a isso. Tá bom? E aí fica como a prática essa parte, tá? Beleza, gente? Fritei o cérebro de vocês, eu sei,
Nós conseguimos concluir com sucesso. E é isso. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Alguma dúvida? Tudo certinho? Obrigada, gente. Então tá. Vou fechar aqui, tá? Beijo, beijo.